Um sistema de bate-papo criptografado deu aos ucranianos a capacidade de fazer reparos em equipamentos na linha de frente de batalha. Mais uma vitória da informação descentralizada. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Pouco tempo após o início da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, quando ficou claro que Putin não conseguiria obter a rápida vitória que esperava e que o esforço do exército ucraniano poderia resultar numa vitória, vários países enviaram apoio militar à Ucrânia. Isso se deu por meio da remessa de diversos tipos de armas e equipamentos, obuseiros, drones, armas antitanque e o famoso HIMARS, dentre outros armamentos. A maior parte deles tendo origem em países que compõem a OTAN. Uma parte considerável desses equipamentos é o que há de mais moderno em matéria de força militar na atualidade, sendo que muitos itens sequer foram utilizados em um conflito real até este momento. Desde que o presidente Zelensky afirmou ainda em fevereiro do ano passado que precisava de munição, não de uma carona, a ajuda militar não cessou de chegar à Ucrânia. Todo esse equipamento tem feito a diferença no conflito, sem dúvidas, mas ele traz consigo alguns desafios que não podem ser desconsiderados. O primeiro desses desafios é a questão do treinamento para a utilização dos equipamentos enviados pelos membros da OTAN. A Ucrânia, por ser uma ex-república soviética, possuía um arsenal muito semelhante ao da Rússia, e que por sua vez é muito diferente do moderno arsenal usado pelos Estados Unidos e pelos demais países da OTAN. O exército ucraniano, portanto, precisou aprender a usar esses equipamentos, em muitos casos do zero. Além disso, grandes grupos de soldados foram enviados para diversos países para receber treinamento no manuseio desses equipamentos sofisticados. Porém, o treinamento não é o maior dos desafios. O principal deles é a complexa manutenção que muitos desses novos equipamentos exigem. Manusear uma arma altamente tecnológica é, no final das contas, muito mais fácil do que consertar essa arma. E as coisas quebram na guerra. Tudo isso pode ficar muito difícil, sobretudo se você estiver longe das oficinas e fábricas especializadas nas construções dessas armas. A manutenção dos equipamentos enviados para a Ucrânia se tornou um problema a ser superado e diversas soluções foram apontadas para tentar contornar esse problema. Centros de reparos de equipamentos militares foram instalados em países próximos da Ucrânia, como Polônia e Eslováquia. Ainda assim, a tarefa de remanejar um equipamento defeituoso para a retaguarda, para em seguida enviá-lo para um país vizinho, não apenas é custosa e perigosa, em muitos casos, como também é demorada. Um armamento defeituoso pode ficar semanas inutilizados numa condição como essa. E no caso de equipamentos muito modernos, mesmo pequenas falhas podem torná-los inoperantes, caso os soldados ucranianos sejam incapazes de corrigir esses pequenos problemas. Por isso, uma inovadora e surpreendente ferramenta vem sendo utilizada nos campos de batalha ucranianos. Um sistema de salas de bate-papo criptografadas, em que os soldados ucranianos falam diretamente com soldados americanos treinados no manuseio e no reparo dos equipamentos da OTAN. Em tempo real, os ucranianos recebem instruções úteis para fazer com que pequenos reparos, pequenos problemas, possam ser resolvidos em questão de minutos, ali na linha de frente mesmo. Isso permite recuperar equipamentos que, de outra sorte, precisariam ser enviados para a retaguarda. Basicamente, os soldados ucranianos entram em contato com soldados americanos, posicionados muitas vezes na Alemanha e na Polônia, utilizando-se celulares e tablets, muitas vezes diretamente do campo de batalha, da linha de frente. Por meio do envio de fotos e até mesmo por chamadas de vídeo, os ucranianos pedem orientações aos americanos acerca dos reparos dos novos equipamentos enviados para o país e recebem a resposta em tempo real, uma vez que os americanos contam inclusive com intérpretes para facilitar a compreensão dos pedidos. Enquanto tiros são disparados de ambos os lados da frente de batalha, os soldados responsáveis pela manutenção de obuseiros e outros equipamentos bélicos recebem instruções em tempo real que lhes permitem reparar as armas e voltar a utilizá-las contra os russos. Num caso bastante específico, um soldado ucraniano teve problemas para fazer funcionar um obuseiro M777 de origem americana na frente de batalha. Em circunstâncias normais, o obuseiro seria levado para a retaguarda para ser reparado por pessoal capacitado, talvez até mesmo fora da Ucrânia. Graças às novas
novas tecnologias. Porém, o soldado ucraniano rapidamente se comunicou com o soldado americano, estabelecido na Polônia, que em poucos minutos lhe explicou o procedimento a ser adotado, o que, por sinal, funcionou perfeitamente no obuseiro. Esse arranjo, ao final, é muito vantajoso para os americanos, inclusive, porque diversos equipamentos enviados para a Ucrânia nunca haviam sido utilizados num campo de batalha verdadeiro. Contra russos, esse material está tendo sua prova de fogo, e de acordo com o que foi relatado pelos soldados americanos responsáveis por orientar os reparos desses equipamentos, os ucranianos estão conseguindo utilizar as armas muito acima do limite para a qual elas foram inicialmente projetadas, o que ainda garante, no final das contas, um teste de resistência e estresse para a capacidade real desses equipamentos enviados para a Ucrânia. Em qualquer guerra do passado, esse arranjo seria completamente inviável. Embora o treinamento para a operação das modernas armas da OTAN seja relativamente rápido, não seria simplesmente possível realizar um treinamento para a manutenção desses equipamentos de forma eficiente na própria Ucrânia. É provável que tais equipamentos tivessem que ser levados para a retaguarda para serem reparados em países vizinhos a cada pequeno problema. Porém, esse sistema de chat criptografado, embora possa ser até simples e intuitivo, é tão eficiente que acaba por ter um peso considerável no desenrolar da guerra a favor da Ucrânia e da liberdade, é claro. A Rússia, por óbvio, não passa por esse tipo de problema, uma vez que utiliza equipamento próprio, cujo funcionamento é bastante conhecido por parte de seus soldados. Esse equipamento, porém, não apenas é antiquado se comparado às modernas armas da OTAN, como também tem sido gasto num ritmo que, ao que tudo indica, é superior à capacidade russa de reposição. Em outras palavras, os estoques russos estão se esgotando rapidamente. Por mais que os soldados russos estejam plenamente preparados para lidar com falhas técnicas em seus equipamentos, o fato é que a Ucrânia tem recebido armamento de qualidade superior e com considerável frequência. Os russos, é claro, poderiam se valer do fato de que os ucranianos não sabem operar de forma correta tais equipamentos da OTAN. Isso poderia reduzir o impacto dessas novas tecnologias bélicas no desenrolar da guerra. Porém, os constantes treinamentos a que os soldados ucranianos têm sido submetidos e agora essas novas ferramentas que permitem a eles se comunicarem com especialistas americanos de maneira rápida e segura têm feito a diferença. Isso foi decisivo e mudou o jogo em favor da Ucrânia. Se tem algo que essa guerra mostrou é que a toda poderosa Rússia não estava preparada para lidar com o poder da informação descentralizada e distribuída, que tem sido capaz de impedir o, entre aspas, segundo maior exército do mundo de concretizar uma invasão que muitos acreditavam deveria durar apenas uma semana. É interessante notar também como o modelo burocrático e centralizado da condução russa da guerra mais uma vez recebeu um forte golpe por parte das iniciativas descentralizadas. Testemunhamos uma maior eficiência nas iniciativas dos ucranianos, que são descentralizadas e distribuídas. Nós, inclusive, já tratamos desse fenômeno no vídeo A Descentralização da Guerra Surpreendeu a Todos, principalmente a Rússia. O link está na descrição. Enquanto burocratas que ainda seguem um padrão soviético de governo se reúnem para traçar estratégias de uma guerra que já está perdida para os russos, soldados que realmente estão no fronte de batalha criam novas formas de reduzir as distâncias e de mitigar os problemas que surgem. E nesse aspecto, a informação rápida, de fácil acesso, é novamente uma enorme aliada. A guerra na Ucrânia tem demonstrado de forma inequívoca que o atual cenário de informação distribuída e circulação veloz de informação mudou por completo tudo aquilo que conhecemos, inclusive na própria lógica da guerra. Mesmo sistemas simples como salas de bate-papo protegidas por criptografia podem representar um diferencial decisivo no campo de batalha. A manutenção de equipamentos modernos pelos soldados ucranianos que não foram preparados para seu reparo seria algo impossível de se fazer num campo de batalha antigo. Seria necessário todo um grande aparato montado na retaguarda para lidar com essa questão. Agora, no entanto, ela é feita em tempo real, entre tiros e explosões, e tudo isso graças à informação. Além disso, deve-se considerar que o desejo da Ucrânia de se integrar à OTAN já está acontecendo na prática dessa forma. Veja, os países da antiga cortina de ferro, Polônia, países bálticos, Tchequia
Eslováquia, todos eles passaram por períodos enormes de treinamentos para aprenderem a usar e a manter os equipamentos da OTAN. É uma etapa fundamental para um país se integrar à OTAN, cuja padronização de equipamento tem exatamente o objetivo de evitar problemas desse tipo. Agora, a Ucrânia está aprendendo num ritmo muito rápido não apenas a usar o equipamento da OTAN, mas também como fazer a manutenção desse equipamento em condições reais de guerra. A Ucrânia vai terminar essa guerra como um membro de fato da OTAN. Pode não ser um membro de direito, pode não ter assinado ainda os tratados equivalentes, mas já vai ser um membro de fato. Mais do que isso, vai ser um membro extremamente estratégico para os demais países da OTAN, porque vai ser um membro que tem a maior experiência em usar as armas da OTAN numa situação de combate real. Esse tipo de coisa não tem preço. Vão ser os instrutores ucranianos que em muito pouco tempo, depois dessa guerra, vão estar ensinando seus colegas poloneses, bálticos e tchecos a reparar e a usar o equipamento da OTAN. Repara como a informação está fazendo uma revolução enorme aqui. A informação descentralizada e distribuída é extremamente eficaz em reduzir distâncias geográficas, aproximando indivíduos de países diferentes e superando as barreiras de linguagem e informação que possam existir entre eles. Graças a essa informação barata e de fácil acesso, um país muito menor é capaz de fazer frente ao poderio militar de um gigante imperialista como a Rússia. O resultado da guerra da Ucrânia só será conhecido daqui a algum tempo, embora tudo indique que a Rússia terá apenas grandes reveses daqui em diante. De qualquer forma, já existe uma grande vencedora nesse conflito: a informação descentralizada e distribuída, que se mostrou superior a um burocrático império ditatorial. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Éder Sena, escrito por Quintessência e revisado por historiador libertário e narrado por Peter Turgoniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!